romancista Rui Câmara. Inicialmente nós gostaríamos de chamar para compor a mesa o presidente do Ideal Clube, Dr. Arameci Pinto. O Ideal no selo, deu ao Ideal o selo definitivo da cultura cearense. O presidente da FUNCEP, poeta Barros Pinho. O sinal também que tem o selo da Record, poeta Barros Pinho. O presidente do Conselho Curador de Cultura do Ideal Clube, Pedro Henrique Saraiva Leão. Representando a editora Record, Roberto Nojosa. E o presidente da Fundação Casa Amarela, Eusélio Oliveira, Volney Oliveira. Representando todos os poetas cearenses, Zé Alcides Pinto, poeta maldito. Representando o Sistema Verdes Mares de Comunicação, jornalista Edmar Norões. E o apresentador oficial da obra, o acadêmico e tradutor, poeta Ivan Junqueira. Que certamente será o próximo presidente da Academia Brasileira de Letras. O dono da noite, o homenageado, o quase conde de Lautréamont, porque o Rui hoje, o ideal hoje à noite será o seu condado, Rui Câmara, o autor da obra. É autor de Cantos de Outono, não mais controla o destino das suas palavras, meu caro Rui Câmara. E eu que o conheço muito bem, eu me lembro e coloco a você uma lembrança de William Faulkner, quando ele diz que between nothing and the grief, you take the grief. You take the grief. Então você é esse cara que entre a dor e o nada escolhe a dor. Você é o Rui da racionalidade prometeica, mas também da impulsividade epimeteica, que eu bem conheço. Você, meu caro Rui, é o Rui dos contrastes e confrontos. É o Rui paradoxo. É o doce amigo Rui. E é a esse homem que o Ideal Clube hoje à noite, na pessoa do nosso presidente Arameci Pinto, entrega as suas chaves, abre os seus salões, abre seus salões e seus segredos, meu caro Rui, pode sentar. Meu caro Rui, para serem sacralizados com a mais refinada seiva literária. E porque o Rui também é afortunado, convidamos para apresentar a obra o poeta e tradutor da Academia Brasileira de Letras, Ivan Junqueira. Tenha bondade. Minhas senhoras, meus senhores, eu, antes de mais nada, queria agradecer comovidamente ao autor da obra, Rui Câmara, que me trouxe aqui para essa noite, uma noite que me enseja a oportunidade de rever todos os grandes amigos que eu tenho no Ceará e tenho a certeza que serão cada vez mais numerosos. Eu conheci Rui Câmara em 1997, no Rio de Janeiro. Nessa época, eu ainda era o editor da revista Poesia Sempre, e o Rui me brindou com uma visita
Nós fomos almoçar juntos, eu, Rui Câmara e a poeta gaúcha Susana Vargas. Então é uma amizade que data apenas de 5 anos, mas que a impressão que se tem é de que seria uma amizade que data de todo sempre. Eu conhecia Rui Câmara como um homem profundamente interessado em cultura, em literatura, em arte, de um modo geral. Conhecia-o como um exemplar roteirista de cinema, e eis que, de repente, não mais que de repente, como diria o poeta Vinícius de Moraes, o Rui me entregou um original chamado Cantos de Outono, que, num primeiro momento, eu tratei como se fosse uma biografia romanceada sobre a dolorosa e trágica existência do poeta Isidore Lucien Ducasse, mais conhecido como o Conde de Lautréamont. E num primeiro momento, eu me perguntei a mim mesmo: não se sabe praticamente nada sobre a existência de Lautréamont. Sabia-se, e mais ou menos é o que se sabe até hoje, que o poeta nasceu em Montevideo, de pais franceses, que chegou à França aos 13 anos de idade, depois de uma verdadeira odisseia, que foi essa viagem marítima que o levou de Montevideo até o Liceu Imperial de Tarbes, onde Lautréamont iniciou os seus estudos regulares em França. Sabe-se também que Lautréamont frequentou, de uma maneira algo caótica e algo episódica também, os círculos literários franceses e um pouco os círculos revolucionários parisienses que fervilhavam naquele ano de 1969 e 70. Lautréamont, sabe-se ainda, foi um poeta que morreu com 24 anos de idade apenas. Viveu de 1846 a 1870. Ainda em vida, publicou temerariamente esses que são conhecidos como os 6 Cantos de Maldoror. Poemas em prosa que depois ele renegaria num livro chamado simplesmente Poesias, onde ele tentava dizer ao avesso tudo o que havia dito em Le Chant de Maldoror. Lautréamont logo depois caiu no esquecimento. O século XIX, esse século do qual nós somos ainda hoje tributários, não falaria mais de Lautréamont. Quem no século XX, pela primeira vez, chamou a atenção para a obra revolucionária, transgressora, nihilista, sanguinária de Lautréamont, foi André Gide, na primeira década do século XX. E depois, Lautréamont seria, enfim, consagrado como um daqueles gênios tardios do romantismo negro do século XIX, que tem em Baudelaire o seu grande antecessor. Baudelaire, Verlaine, Poe, todos eles lançaram as sementes desse romantismo negro no qual Lautréamont se encaixa. Mas depois das palavras de Gide, a descoberta de Lautréamont vem através das mãos de André Breton.
Então, Lautréamont passa a ser entendido como um precursor do surrealismo. Não é bem assim como eu o vejo hoje, já passado todo esse tempo. Acho que Lautréamont fica muito ligado àquele conceito de nihilismo, não só da literatura, mas como da filosofia de um romantismo negro. Por que Lautréamont teria escrito em prosa e não em verso? Eu arrisco aqui uma explicação. Depois de Le Fleur du Mal, Baudelaire deu como encerrado o ciclo do verso. O verso estaria potencialmente esgotado. E então Baudelaire escreveu os seus Petits Poèmes en prose, que tiveram, como todos sabem, como Gaspard de la Nuit, de Aloysius Bertrand, uma influência, vamos assim dizer, devastadora, não só para a fundamentação de toda a poesia que se escreveria depois, como também para a instauração do simbolismo que começa com Rimbaud. Ao ler as primeiras páginas do romance de Rui Câmara, eu confesso que levei um susto, porque eu estava diante de um milagre. De um milagre apoiado não apenas no lado documental, mas apoiado também numa imaginação que trabalhava esse lado documental. Volto a repetir, é pouco o que se sabe sobre a vida de Lautréamont. Uma vida muito breve, uma vida que se estendeu durante apenas 24 anos. A sua passagem pela França é fragmentária, é episódica. Esteve em Tarbes, depois esteve em Pau e depois esteve em Paris. Mas o que se sabia sobre Lautréamont era muito pouco. Eu depois vim a saber que Rui Câmara fez demoradas pesquisas em Montevidéu e depois na França. Mas o mérito do seu romance reside quase que numa identificação com o pensamento do poeta. Porque em cima desta documentação, na França ou em qualquer outro país da Europa, nunca se produziu nada que sequer possa ser de longe comparado com este livro prodigioso. Eu tenho a impressão que Lautréamont reencarnou em Rui Câmara, porque nós não sabíamos, por exemplo, eu não sabia, que a mãe de Lautréamont havia sido uma suicida. Eu não sabia que durante a primeira infância ele esteve inteiramente aos cuidados de uma espécie de governanta que foi praticamente uma segunda mãe. O que se sabe de Lautréamont vem através de suas cartas ao pai, de suas cartas aos editores, de suas cartas aos amigos. Mas essas cartas são poucas. Eu, relendo agora, porque o meu primeiro contato é com o original, eu relendo agora o romance, eu continuo tanto ou mais pasmo do que fiquei num primeiro momento. Porque Rui Câmara reinventa a vida de Lautréamont e reinventa com uma pertinência extraordinária, porque ele vai a Montevidéu, ele vai a esses lugares da França onde o espírito de Lautréamont se formou. Ele desce dentro da alma de Lautréamont. A partir de pequenas pistas documentais, é toda uma existência que é reinventada. E uma coisa que me fascinou desde o início
no que diz respeito à leitura desse romance, é o seu tom reflexivo. Porque Rui não apenas resgata uma existência que se achava perdida, ele resgata também o pensamento de uma época e o pensamento de um autor. Ele relata a dor desse autor. Ele relata as suas perambulações por Paris, a sua visita frustrada a Baudelaire, a conversa imaginária com Voltaire no Panteão de Paris. E a tudo isso, e aí é que eu acho que está o segredo do triunfo ficcional deste livro, a tudo isso o Rui Câmara confere uma veracidade romanesca espantosa, de modo que o livro, embora seja um livro longo, um livro de quase 500 páginas, o livro pode ser lido em apenas um hausto, em apenas de um fôlego, porque realmente é a vida de um poeta extraordinário, é a vida de um autor do qual todo o século XX se tornou tributário, é a vida que estava faltando ser contada aqui, pelo menos no Brasil. Muito mais do que qualquer historiador, do que qualquer crítico europeu, Rui Câmara nos dá de Lautréamont essa visão de realidade, essa visão tangível, essa visão extremamente palpável e, eu diria mesmo, abissal. Na contracapa, o nosso Gerardo Melo Mourão, com toda razão, diz que se trata de um livro monumental, aterrador, comovente, e é a pura realidade. Eu muito me orgulho de ter lutado por esse livro, no Rio de Janeiro, juntamente com minha mulher, Cecília Costa. Muito me orgulho de que tudo isso tenha dado certo. Quando no primeiro momento, a única coisa que Rui Câmara me pediu foi: Ivan, recorra um pouco ao seu prestígio e fale com uma editora brasileira para que pelo menos o meu livro possa ser avaliado, julgado pelos leitores da editora. E esse julgamento, por parte de 6 leitores da editora, foi absolutamente consagrador, como consagrador é este momento em que nos reunimos aqui para aplaudir Rui Câmara. Belíssimo, belíssimo. Convidamos o autor, Rui Câmara, tenha bondade. Boa noite ao público, ao auditório, aos amigos. A começar o presidente Aramici, que abriu as portas do Ideal Clube para nos acolher. Eu não estou aqui para falar de literatura, porque depois que o poeta do tamanho do Ivan Junqueira, um dos mais temidos críticos literários do país, o tradutor de grandes nomes da literatura universal, a começar da tradução para o português de toda a obra do poeta Charles Baudelaire, T.S. Eliot, Margaret Mead, Eliot e outros. Depois que o Ivan me coloca nessa situação, eu só posso ficar calado nesse assunto que tematiza o meu trabalho, a minha produção literária. E me cabe ocupar esse tempo de vocês
apenas para agradecer, em primeiro lugar, as palavras do meu amigo, do meu irmão, poeta José Teles, que eu queria pedir umas palmas para ele. Primeiro porque o Teles é, de fato, o representante da cultura hoje no Ceará mais atuante. Aqui, na direção do Ideal Clube, na diretoria social, ele tem feito um trabalho muito importante. Em segundo lugar, eu queria agradecer especialmente, de todo o coração, Ivan, do fundo do meu coração, a você, não só pelo fato de ter vindo do Rio de Janeiro, acompanhado da minha amiga queridíssima Cecília Costa, a editora do Caderno de Cultura do jornal O Globo, o jornal em termos de cultura mais lido desse país, agradecer por isso, mas eu antes tenho que agradecer ao Ivan pela uma questão de gratidão que eu aprendi com meu pai, já falecido, já extinto, a ser grato àquelas pessoas que acreditaram ou acreditam em mim e me ajudaram. Quando eu fui ao Rio a primeira vez, tive com o Ivan, a nossa conversa não versou em nada, a não ser os nossos problemas políticos, sociais aqui do Estado. Não falei de literatura. A primeira vez, depois de muitos e muitos entornares de copo com o Ivan, é que eu tive a coragem de dizer: Ivan, eu tenho um romance pronto, mas não tenho prestígio, nem tenho conhecimento para apresentar esse livro a nenhuma editora. Eu queria ouvir a sua apreciação como crítico. E entreguei o romance para o Ivan nessas circunstâncias. Em menos de um mês ele me liga e me diz algumas coisas que eu fiquei muito surpreso. Conversei um off com a minha mulher e achei que de fato tinha realizado algo interessante. Com esse depoimento hoje maduro do Ivan, refletido, eu acredito, já começo a acreditar que de fato eu estou próximo de me tornar um autor, poeta, depois disso. Agora, tudo tem uma trajetória e, de fato, quando eu abdiquei de uma promissora carreira empresarial, era assim que eu esperava, e me dediquei quase que full time, quase que exclusivamente à literatura, era um sonho, uma vontade. Eu já escrevo desde os 16 anos, mas nunca tive coragem de guardar os meus escritos. E isso, a vida me levou a outros caminhos e eu parti para outras atividades que me desviaram completamente do rumo que eu queria seguir. A minha vocação real era escrever, era compor, era participar de projetos culturais. Isso é que me interessava. Mas em 1990, eu encontrei um amigo que está aqui presente, o poeta Ayrton Maranhão. Esse sim, foi o primeiro estímulo que eu tive para ingressar na literatura. Em seguida, o poeta antecipou-se, me levou ao Dimas Macedo, o Dimas me levou ao meu queridíssimo poeta José Alcides Pinto, e se não fosse pelo poeta Alcides Pinto, hoje um dos autores mais estudados, tematizado pela universidade em todos os concursos vestibular, essa figura agradabilíssima que nós temos a convivência e o carinho de participar, é o nosso preceptor, é o nosso mestre mais antigo, é um sábio. E o Alcides surrupiou um livro no Rio de Janeiro, de uma importante biblioteca. Esse livro era o Le Chants de Maldoror, e não sei por que cargas d'água ele me fez chegar esse livro. Eu passei 2 anos repudiando aquela literatura esquisitíssima, estranha, e voltei, e sempre que eu viajava eu levava esse livro, e finalmente me despertou a vontade de ir a fundo, descobrir quem era aquele autor daquele livro tão intrigante, que é o livro mais revolucionário de toda a história da literatura universal, Os Cantos de Maldoror. E por esse episódio, eu segui nesse trajeto e o negócio foi ficando mais sério, a intimidade foi aumentando com o poeta Isidoro Ducas, e eu fiz essa aventura que hoje eu entrego com todo carinho a vocês e assumo todas as responsabilidades pelo que escrevi
nessas páginas, algumas páginas sombrias de insólito desejo, outras partes com um fundo erótico muito aguçado, outras um altíssimo nível de depressão humana, outros em todos os aspectos que você puder imaginar das questões que nos incomodam no mundo real e concreto. Eu procurei colocar aí na personalidade desse vulto extraordinário do Isidoro Lucas. Então, para finalizar, eu queria agradecer, já agradeci ao meu amigo Teles, vou reagradecer novamente ao Ivan, agora ao presidente do Ideal Clube, Aramici, e também ao meu queridíssimo amigo que me incentivou e que colaborou muito conosco para o sucesso desse evento, o César Wagner Montenegro, ex-diretor vice-presidente do Ideal, atual diretor, o Dr. Ronaldo, também, que nos ajudou muito, ao meu amigo Dão Cabral, que está aqui conosco nesse projeto, aos nossos patrocinadores, o René Barreira não está aqui, em virtude da formatura hoje na universidade, futuro reitor da Universidade Federal, o meu amigo Barros Pinho, presidente da Fundação Cultural, que também me deu a Eu queria agradecer ao primo Pedro Henrique Saraiva Leão por ter me colocado no Conselho de Cultura do Ideal Clube, ao Volney Oliveira da Fundação Casa Amarela, que também nos dá uma mão sempre que precisamos, é um braço aliado a qualquer momento, e tudo isso tem uma trajetória, porque também eu não estaria nessa condição de autor, publicado pela mais importante, ou talvez a maior, mais importante não, mas seguramente a maior editora da América Latina, que já me deu uma luz que esse livro seguramente será traduzido para 3 idiomas e alcançará 40 países em pouco mais de 2 anos. Então, eu já começo a acreditar que a coisa vai tomar um outro rumo. O agradecimento que eu tenho a fazer aqui são aos meus professores, aos mestres com quem eu aprendi muito, a começar pelo meu mestre Ivan, ao meu mestre Gerardo Melo Mourão, que não pôde vir a esse episódio, porque cuida agora da sua esposa que está vítima de uma doença incurável, está muito mal. Queria também agradecer aos meus professores do Tempos Áureos do Instituto Dragão do Mar, o Maurício de Capovilla, ao Orlando Senna, ao Rui Guerra, que também não pôde vir porque está com um problema de ciático, e aqui, muito presente a nós, o responsável por toda a concepção, talvez o cara mais ousado em termos de cultura desse estado, e toda a história da cultura desse estado. Eu creio, porque sou do ramo, sei, tenho autoridade para falar sobre isso, ao Paulo Linhares, que foi o homem que concebeu o espírito do Dragão do Mar, e que eu tive a honra de participar daquele projeto e aprendi alguma coisa que está me servindo e tem muita utilidade no meu ofício literário. Também devo agradecer aos familiares a paciência dos meus filhos nas minhas horas de reclusão, a minha mulher, Rossana, a quem eu dedico esse livro, e dedico unicamente a ela, porque vocês podem me crer que sem a compreensão, sem a colaboração, sem o amor que eu sentia naquelas horas que eu precisava de silêncio, e ela propiciava na nossa casa esse silêncio que eu buscava para entrar mais a fundo no que eu buscava. Eu sinceramente, minha gente, aqui eu rendo a minha mais profunda homenagem a você, minha filha, porque sinceramente sem você eu não teria realizado esse livro. E agradecer também a todos os amigos, são muitos que estão aqui, que me auxiliaram de uma forma ou de outra
ao presidente, hoje o nosso representante do Sistema Verdes Mares, que nos deu uma cobertura completa lá na televisão e no rádio, o Edmar Norões. Também eu devo agradecer ao Carlos Augusto Viana, porque é um estímulo, é um grande autor, futuro imortal da Academia Cearense de Letras, e é aquele camarada que está sempre nos estimulando. Então, se eu for falar aqui de nomes, eu vou ficar a noite inteira, porque a cada um eu devo, no mínimo, ter uma gratidão ainda pendente. A todos vocês, se eu não me lembrei de mais outros nomes, vocês me perdoem, estou também profundamente emocionado. E é desculpável, peço desculpa por alguma falha, por ter tomado esse tempo. Queria convidar vocês para continuarmos aí o nosso coquetel, devolvendo a palavra ao nosso queridíssimo José Teles. Muito obrigado a todos e espero que vocês possam